Daniel Worcaro do Master trocou mensagens com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ao longo do dia em que foi preso pela Polícia Federal pela primeira vez, em 17 de novembro de 2025. Essa é a apuração da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. A conversa ocorreu por WhatsApp e se estendeu das 7h19 da manhã às 8h48 da noite daquele 17 de novembro. A reportagem diz que os prints foram obtidos a partir do celular de Worcaro, apreendido no momento da prisão. A última mensagem, às 8h48 da noite, é de momentos antes da abordagem da polícia para a prisão, que ocorreu por volta das 10 horas da noite, quando ele tentava embarcar para Dubai, no aeroporto de Guarulhos. As mensagens de Moraes não estão disponíveis, já as de Worcaro continuam acessíveis no histórico do celular. Tanto o dono do Master como o ministro do Supremo escreviam um texto no bloco de notas dos aparelhos, tiravam prints e depois enviavam como imagem de visualização única. E é por isso que não aparecem as mensagens de Moraes, segundo o jornal. Procurado pelo Globo, Moraes preferiu não comentar o conteúdo das mensagens. Em nota oficial citada pelo jornal, enviada ontem, quando foi publicada a primeira reportagem com diálogos, o ministro afirmou que não recebeu as mensagens referidas na matéria e disse se tratar de ilação mentirosa, no sentido, novamente, de atacar o STF. Vamos ver na tela as trocas de mensagens, essas supostas mensagens trocadas entre Daniel Worcaro e Alexandre de Moraes. Veja que no bloco de notas, às 7h18 da manhã, o Worcaro teria escrito: "Bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores e tenho chances de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. E aí eu irei para lá para tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. De um outro lado, acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem qualquer detalhes. Mas a turma do BRB me disse que está tendo um movimento de sacanagem do caso. E que a mesma jornalista de antes estava fazendo perguntas lá. Se vazar algo, será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos falar." E aí, do lado direito da sua tela, tá como funcionava essa conversa, né? Bloco de notas, print do bloco de notas, enviar mensagem de visualização única, que é apagada. Você vê uma vez o print, a imagem some, na sequência não é possível vê-la novamente. Então vamos para a próxima tela, para a continuação aí das trocas reveladas pelo jornal o Globo. Moraes responde às 7h19, a gente não sabe exatamente o que ele teria dito. A nota no bloco do Worcaro, às 5h22, já à tarde. "Fiz uma correria aqui para tentar salvar, fiz o que deu. Vou anunciar parte da transação." Tem uma nova nota às 5h26 da tarde. "Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?" Moraes teria respondido às 5h31. A gente não tem acesso ao conteúdo da mensagem. Depois de mais de 2 horas, às 7h58 da noite, o Worcaro pergunta se ele tem alguma novidade. Moraes responde às 8h21 e às 8h23 nós não temos acesso ao conteúdo da mensagem. Às 8h48, no bloco de notas do Worcaro, tem essa mensagem aí. "Seria melhor na sexta, junto com os gringos, mas foi o que deu para fazer dentro da situação. Acho que pode inibir. Amanhã começam as batidas do Esteves. Estou indo assinar com os investidores de fora e estou online." São as mensagens trocadas que foram reveladas pela jornalista Malu Gaspar. E é claro que isso provocou um barulho enorme em Brasília, né, Carla? Diego, provocou e a provocar, né? Essa revelação aí que você traz nessas mensagens que o Jornal o Globo trouxe, elas são graves e se a gente for fazer a cronologia, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele negou de forma veemente a primeira versão da matéria, ela traz novas revelações e esses prints, ele prefere o silêncio. A gente falou aqui, no caso, quando o Toffoli estava no centro do desgaste em relação ao Master, eu lembro que eu falei aqui que era muito importante que ele se manifestasse, né? Que ele explicasse para a sociedade. É nesse ponto que está o ministro Alexandre de Moraes agora. A gente conversando com várias fontes de todos os espectros políticos, Diego, aqui em Brasília hoje, todo mundo fica assustado com essas revelações e realmente talvez uma fonte falou, olha, está num ponto quase de não retorno, porque se isso realmente ficar provado a veracidade dessas mensagens e mostrar, a gente lembra que também a jornalista Malu Gaspar que trouxe a revelação de um contrato
fora de qualquer padrão com a esposa do ministro Alexandre de Moraes, né? E aí, então, enfim, a gente mostrou aqui em algumas reportagens que a gente fez aqui com a nossa equipe, né, Natália, Dani, Letícia, Serapião, ao longo desses dias também. Enfim, mostramos aí algumas ligações mesmo, de fato, do ministro e do banqueiro com várias outras autoridades políticas aqui em Brasília, né? Enfim, é grave, a gente fica, né, nesse anseio pela resposta do ministro Alexandre de Moraes, por um posicionamento do ministro Supremo em relação a isso. Hoje, curiosamente, o ministro Dias Toffoli soltou uma nota, o seu gabinete soltou uma nota ali interna, uma cronologia dos fatos, né, de quando ele era relator também, numa espécie aí de vacina para mostrar que não teve vazamento, que na época dele não tinha esses vazamentos que estão tendo aqui agora, enquanto ele estava na relatoria. Cria-se aí um pouco de mal-estar, e de novo, Diego, eu acho que o STF nunca saiu do centro da crise relacionada ao Master, mas essas revelações, né, fazem com que ele ainda continue no desgaste muito curioso. Lembrando que lá atrás, quando começou a ficar desgaste muito grande para o Toffoli, o que fez o presidente da corte, Edson Fachin? Tentou reunir todo mundo, eles tentaram naquela reunião que também vazou, né, uma reunião que vazou supostamente conversas entre os ministros, fizeram ali um acordo entre eles para tentar preservar a instituição e acabaram tirando o Toffoli da relatoria. Qual vai ser a reação do Supremo Tribunal Federal? Como é que o ministro Alexandre de Moraes vai se posicionar? Como é que os colegas da corte, que costumam ter, sim, um espírito de corpo, de proteção à instituição, a gente sabe, né, enfim, tem esse abalo institucional mesmo que acaba respingando, não tem jeito. E aí, é o que a Dani falou, ainda tem muita coisa para vir, está no começo, é um pedaço, né? Acho que alguns pontos que a defesa coloca aí na nota que a Dani antecipou e trouxe, de estranhamento, de usar a questão de mensagens pessoais. Acho que tudo isso vai entrar no debate, nas análises, mas antes de mais nada, eu insistiria que o ministro Alexandre de Moraes precisa ter um posicionamento firme em relação a essas reportagens, porque elas são, de fato, de uma gravidade forte, né, Diego? Se a gente imaginar o ministro do Supremo Tribunal Federal conversando com um banqueiro que no dia da prisão, né, tinha informações privilegiadas pelo que as investigações mostram, pelo que a decisão do ministro André Mendonça mostra para a prisão do Vorcaro essa semana, e ele respondendo ali, né, com uma rapidez, enfim, muito, muito, pelo que mostra a reportagem, né, assim que Vorcaro escreve, o ministro Alexandre teria respondido. Enfim, tudo isso gera um enredo de uma gravidade enorme e que a gente espera que as instituições de fato se posicionem e respondam. E aí é claro que tem outros bastidores e outras crises, né, paralelas, digamos assim, que é essa crise da desconfiança, do desgaste dos vazamentos, e que acaba abalando, às vezes tem a PGR no meio de tudo isso também, que essa semana acabou falando que não tinha tido tempo para avaliar a prisão de Vorcaro. Enfim, tem todos esses personagens, mas o fato é, a gente dizia que Brasília ficava muito apreensiva com o que poderia vir do celular do Vorcaro, e o pouco que veio já mostrou que a apreensão tem que ser ainda mais amplificada, porque, de fato, Diego, parece ter um potencial explosivo para a República.